3 dicas erradas que perpetuam ou pioram a barriga da menopausa. Essa você tem que prestar atenção, porque você pode estar nessa dica. E quando eu li essas dicas, eu pensei até que tinha mais dicas. Eu separei 3 para vocês, que eu considerei mais relevantes. Eu falei, nossa! Então, se você está lá acompanhando aquele profissional que está falando dessas dicas, você começa a fazer nessas dicas. E sabe quando você vai eliminar a barriga da menopausa? Nunquinha. Nunquinha, porque essas dicas, com certeza eu falo para você, eu assino embaixo, não vai dar certo para quem está na fase da menopausa do climatério. Eu vou falar das 3 dicas erradas. Então, o que é isso? Não faça isso. Dica 1. Incrível que essa dica 1 é muito usada, rainha. O que tem de páginas na internet, de anúncios falando sobre essas dicas, eu digo para você. Não, e detalhe que eu quero te chamar a atenção. Não é para qualquer um. Essa que eu falei estava assim, para a menopausa. Se tivesse no geral, eu não estaria nem aí. Mas assim, tinha a palavrinha mágica para a menopausa. Eu não falo que é todo mundo querendo mexer na panela da menopausa, na nossa panela. Não, a nossa panela não é qualquer um que mexe. Nem a minha, nem na sua. Tem que ser quem está preparado para ela. Quem está preparado ainda. E, infelizmente, ainda não tem tanto profissional assim preparado. E se você segue essas dicas erradas, o que vai acontecer? A tua barriga vai só crescer e você vai ouvir o veredito maldito de que é da menopausa, que é do climatério. Vamos lá? Então, 3 dicas erradas que perpetuam ou pioram a barriga da menopausa. Dica 1. Coma pelo menos 3... Não, desculpa. Coma pelo menos 6 vezes ao dia. Coma pelo menos assim mesmo, 6 vezes ao dia. Vai emagrecer? Não. Vai acabar com a barriga da menopausa? Não. E por quê? Eu adoro essa analogia. Imagina que você tem 10 mil reais na tua conta corrente. Só que esses 10 mil reais são 10 mil reais de célula de gordura. 10 mil células de gordura. Aí, como que você consome essas células de gordura, esses 10 mil em células de gordura? Você tem 2 situações. Ou você diminui o VET, o que é o VET? O valor energético. Eu não estou falando de comer menos, eu estou falando de valor energético. Ou você aumenta o GET. O que é o GET, mentor? O gasto energético. Opa! Então, se eu tenho 10 mil reais guardados, se eu ganho R$ 1.000 e se eu vivo com R$ 1.000, eu vou tirar os 10 mil reais da minha conta poupança? Não! Então, se eu como o equivalente a 1.000, se eu uso 1.000 para o meu dia a dia, por que que o meu corpo vai tirar 1.000 da conta e vai me fazer emagrecer? Então, não tem sentido. Quero que você comente aí no chat se você come um montão de vezes ao dia. Coma, não é assim, hein? Coma pelo menos 6 vezes ao dia. Balela com esse papo furado de que estimula o metabolismo. Se eu estou dando toda hora, por que eu vou gastar os meus 10 mil reais que eu guardei? Não tem sentido. Não tem sentido essa história que hoje faz com que você tenha que comer um monte de coisa o dia inteiro, falando que você tem que acelerar o teu metabolismo. É o nosso metabolismo da menopausa, é o nosso novo metabolismo. Ele funciona, ele responde de uma maneira diferente, claro, mudar os nossos hormônios. Então, eu tenho que entender, sim, que eu vou falar depois para você no certo. Como então que eu faço, mentora? Daqui a pouquinho eu vou te falar a dica certa, para derrubar a dica errada. Então, primeira dica errada. Está errado, mentora? Comer pelo menos 6 vezes. Eu nem sei como é que é comer 6 vezes ao dia. Vamos fazer uma conta? Acordei às 7, como às 10, como meio-dia, como às 4, como às 19, faço uma ceia às 21. Sei lá, é comer para caramba, literalmente. É muita comida. Não acaba com a barriga da menopausa. Ponto. Dica errada. Dica 2. Essa é bem interessante. Vamos lá. Rainha, essa dica estava, vou até preparar aqui, essa dica estava bem interessante.
Olha, parece que nós somos umas vovós gagás, né, na menopausa, por favor, né? O que que eles entendem que a mulher da menopausa? Uau, a nossa segunda metade da vida. Então, a dica 2, faça exercício. Tá bom, isso aí qualquer um sabe. Mas olha exercício. Pilates ou hidroginástica, pelo menos 2 vezes ao dia. Hã? Pilates, hidroginástica. Sabe quando nós vamos emagrecer fazendo pilates ou hidroginástica? Never. É bom? É fazer pilates. É bom fazer hidroginástica? Claro. Por que, mentora? Porque o que nós precisamos para essa fase? Eu preciso fazer o quê? Aumentar o meu GET. Lembra que eu falei que o comer muito faz o quê? Comer toda hora. Eu preciso reduzir o gasto energético, não, aumentar o gasto energético e reduzir o valor energético. Isso eu expliquei no item 1, de comer de 6 em 6 horas. Agora eu venho para exercício. Esse tipo de exercício vai fazer com que eu aumente o meu gasto energético? É claro que não. O que faz, mentora, é eu aumentar o meu gasto energético na fase da menopausa do climatério? Vamos lá. O que acontece conosco? Nós vamos perdendo músculo. A sarcopenia se instala bem antes da menopausa e ela só piora. Ah, mentora, eu odeio a musculação. Tá bom, você tem que aprender a amar. Você não tem que desamar a comida bandida? Ah, tem que criar um desamor. Para por quê? Porque ela cria o ali. Então você tem que amar o que te traz benefício. Que exercício é bom para menopausa? Eu vou falar 2 exercícios. Primeiro, carro-chefe, a musculação. Por quê? Porque a musculação bem feita, de força, vai fazer o quê? Vai aumentar tuas fibras musculares. Se você tem mais músculos, você tem o que nós chamamos de maior taxa metabólica basal. Se você tem maior taxa metabólica basal, você tem maior GET, gasto energético total. Opa, então entendi. Ah, mentor, então eu aumentando o meu GET está certo. Então, está errado. Está errado. Outro exercício. Eu já estou explicando o certo. Isso era para explicar lá no certo, mas depois eu vou para lá e repito. Mas o que tem que entender? Por que, que essa dica está errada? Porque como que vai aumentar o teu GET fazendo hidroginástica? E que mais? E Pilates é bom? É ótimo. Aumenta GET? Não, não vai aumentar o GET. É um excelente exercício. Mas não tem como dizer que vai te trazer benefício. Essa dica está errada? Também está errada. Dica 2, eu já vou para a dica 3. Erradas. Frutas. Lembra da aula passada que eu disse para você, que eu falei da live passada, que eu falei da aveia? Ah, mentora, então eu tenho que tirar a aveia. Eu falei, não. Comer ou não comer aveia na menopausa, eu falei, depende, na última live. Aí a mesma coisa que eu trago, porque isso é muito frequente, que é uma dica que você tem que prestar muita atenção, porque como é saudável, você se acaba e a recomendação é coma de 3 a 5 porções de fruta ao dia. Aí você fala, mas mentora, é a recomendação para você acabar com a barriga da menopausa. Eu disse, fruta é saudável? É. Você tem que começar pela fruta? Não. Mas se você está com a barriga da menopausa, não consegue eliminar, já tirou a comida bandida, o teu olhar vai para onde? Fruta. Qual o problema da fruta? Tem frutose demais também. Então você se acaba 3 a 5 porções de fruta ao dia. Come uma banana, come meia manga, que mais? Come um kiwi, eu estou na terceira. Só aqui. Se você está magra, se você está no peso, se você está sem barriga, se você está treinando, ótimo. Mas eu estou dizendo para você que está com a barriga, mentor, eu tirei toda a comida bandida, por que eu não emagreço? Mas a única comida que eu como são de 3 a 5 porções de frutas ao dia. E aí, essa dica está errada? Tá. Se você não consegue emagrecer e já tirou a comida bandida, sim. Por quê? Porque a fruta, apesar de ser saudável, é. Tem vitaminas? Tem. Tem minerais? Tem. Tem fibra? Tem. Mas fruta não é tudo igual. Não é tudo igual.
Então, ela é docinha, ela é gostosa, ela é palatável. Eu lembro de uma aluna minha, a Lúcia, eu até compartilhei recentemente numa aula do programa Magra Após os 40, que ela disse que ela comia 8 bananas por dia. É claro que a Lúcia precisava eliminar pelo menos uns 10 quilos. Estava só na fruta? Não, mas estava também no excesso de fruta? Sim, o que eu estou falando para vocês é excesso mediante. Mentor, eu entendi, eu tenho muitas lives onde eu falo de amores bandidos, de comida bandida, por isso que eu falei, você não vai resolver a sua vida de saúde numa live. Ela vai te trazer o conhecimento que vai abrir um pouco a tua mente. Uma outra live vai abrir mais a tua mente. E quanto mais lives, mais a tua mente vai se abrir para você entender você como um todo nessa fase da menopausa do climatério. Então, essas 3 dicas são erradas? São. Perpetuam ou pioram a barriga da menopausa? Claro que sim. Repetindo, coma pelo menos 6 vezes ao dia. Não tem como. O VET, que é o valor energético, vai ser maior que o GET. A segunda dica, faça exercício de hidroginástica e pilates. São bons? São. Eles vão aumentar o teu VET, o teu GET, que é o teu gasto energético total que você precisa, porque nessa fase você faz sarcopenia? Não! Terceiro, 3 a 5 porções de fruta ao dia. A fruta é saudável? É. Se você já tirou a comida que te inflama, que eu venho falando para vocês, e sobrou 3 a 5 porções no dia e você não emagrece, olha para a fruta. Então tem que estar claro que, vamos lá, essas 3 dicas estão erradas. Tá claro? Agora eu quero trazer uma dica extra que eu achei muito interessante que estava aí, mas eu coloquei uma dica separada. Olha essa outra dica. Antes da refeição principal, coma uma sopa. Opa! Aí, sopa é um alimento saudável? É, mas aí vem a palavra mágica. Depende da sopa. Se eu tomo uma sopa que tem muito carboidrato, eu bati a sopa, virou papinha. Como que uma sopa vai me ajudar a emagrecer? Essa é uma dica extra, tá, Rainha? Porque estava lá também. Então, uma sopinha vai me ajudar a emagrecer? É indicado? Como assim? Eu peguei o carboidrato, a não ser que seja uma sopa de folhas, uma coisa bem tranquila, mas tem que tomar cuidado com a generalização de, toma sopa, que sopa ajuda a te emagrecer. Sopa é interessante em certos planos alimentares por um tempo curto. Sopa é interessante se você está no peso. Mas o que acontece com a sopa? A fibra está toda destruída. O carboidrato está todo picado. E, consequentemente, quanto que vai ser o meu maior nível de absorção desse tipo de alimentação? Alto. Qual que é a consequência disso? O impacto onde? Na insulina,